próxima semana será marcada, então, pelo conclave que vai indicar o novo Papa e ainda nas informações internacionais. Enquanto isso, na guerra na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky rejeita a trégua de 3 dias que é proposta por Vladimir Putin. O nosso entrevistado agora é o especialista em relações internacionais, professor Vladimir Feijó, mais uma vez nos atendendo aqui. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa noite, muito obrigado. Ei, Tiago, uma satisfação, tá tudo bem sim. Muito obrigado. Bom, professor, a gente tende a começar a fazer essa discussão sobre a sucessão na igreja muito pelo lado político, né? Com os efeitos políticos do antigo Papa, do Papa Francisco, e saber o que vai ser a partir de agora. Agora é interessante o seguinte, eu vi uma avaliação que diz o seguinte, um artigo que dizia, com exceção de Bento XVI, o clima de já ganhou não existe no conclave. É isso, professor? A ideia, inclusive, aquele que ambiciona demais o grupo político que tem uma demonstração antes do conclave tende a não votar. Exatamente, é por isso que existe o quórum de 2/3 para garantir a unidade da igreja e que, portanto, qualquer outro grupo que queira defender essa unidade, alguma pessoa ou um grupo de uma ambição muito grande, acaba travando o processo eleitoral. E por mais que a gente discuta aqui de braços políticos, ideológicos, alinhamentos ou não, a ideia é exatamente esta, tender para o centro e buscar uma força capaz de receber o mínimo de crítica possível e, a partir do início do pontificado, ter responsabilidade com as diferentes visões que devem vir unidas em torno da função da igreja. E, professor, tem muitas críticas também indicando o seguinte, que o mundo espera que seja eleito um novo chefe de Estado. Tudo bem que na igreja a própria função do Papa muitas vezes é essa, mas talvez não deva ser esse foco, mas sim a preocupação de se comandar uma instituição secular como a Igreja Católica. Também é equivocada na avaliação do senhor essa análise que se faz ou que se especula, que se espera em relação à própria figura do Papa como uma figura política? Tiago, não tem como fugir isso, porque a Cúria Romana, o conjunto mesmo da burocracia do Vaticano e da Sé, né, um conjunto de organizações religiosas todas fundidas para representar a fé católica romana, ela é uma administração e uma burocracia. O Papa Francisco, inclusive, tentou circundar um tanto dessa estrutura, propondo não só reformas, mas também empoderando bispos e foi criticado por tal. Então, um novo pontícipe vai ser levado em consideração para as funções do próprio pontificado e o que o conjunto de cardeais, ouvindo todas as suas paróquias, todos os seus fiéis, também espera da igreja para o futuro. Então não pode se negar que tem sim o elemento burocrático, mas não é a burocracia típica de um Estado-nação que tem que prestar um conjunto de serviços públicos. É mesmo a estrutura própria da igreja construída ao longo dos milênios. Professor, vou chamar a Maria de Carli, nossa comentarista, claro, para fazer a próxima pergunta. Maria? Oi, professor, tudo bem? Prazer falar aqui contigo. Minha pergunta é também o que esperar do novo Papa, né? A gente vê um mundo cada vez mais complicado, conturbado, com uma polarização que inunda, inclusive, a escolha do Papa aí, né? Tem muita gente falando mal do Papa Francisco, que faleceu recentemente, outras pessoas exaltam o seu caráter muito caridoso e tudo mais. Então, eu queria entender assim, qual é o novo papel do Papa nesse mundo tão dividido e em trazer, né? A gente sabe que também é importante trazer mais fiéis para a Igreja Católica. A gente vê a Igreja Católica é atual, se eu não me engano, a maior religião do mundo atualmente, mas vem perdendo muito espaço para a religião islâmica, que apontam estudos que até 2070 será a maior religião no mundo. Então, nesse sentido, como é que o novo Papa vai conseguir balancear esses dois desafios, o de não perder fiéis, trazer mais fiéis e lidar com um mundo mais polarizado? Diplomaticamente, a função dos últimos papas conseguiu, inclusive, seitas ou facções que um dia fizeram parte dessa igreja que se chamava Universal para retornar
para o seio da igreja. Então, grupos de outros cristãos, o papado trabalha para a incorporação, em especial os ortodoxos, mas também trabalha para, quem sabe, reingrejar católicos que não frequentavam muito as missas, mas também fazer com que hajam conversões de outras denominações cristãs para a Igreja Católica, que nesses momentos de muitas transformações tecnológicas, questões morais, tem visto a Igreja Católica, pelos seus milênios, como tendo um simbolismo importante para transferir não só dogma e valores para uma vida futura com sensação de paz de espírito, mas também a ritualística e todo um conjunto de tradição importante. E aí a Igreja Católica, sobre Francisco, lidou com esse desafio. Busca-se tradições, mas também quer comunicar com os interesses específicos ao redor do mundo. Nessa espécie de busca de conversões de quem não são cristãos, sim, existe o embate com as diferentes facções, os diferentes lados do islamismo, uma outra religião monoteísta, sem contar outras religiões também. E sobre esse aspecto é importante manter as reformas do Vaticano II, que permitiu a homilia em língua local, que permitiu o contato mesmo das circunstâncias de cada uma dessas dioceses, para que os fiéis consigam ver na igreja essa fonte de referência e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as tradições. O Francisco, em especial, foi um tanto titubeante nessa convivência ou nessa dualidade de papel, e eu imagino que um próximo Papa tenha que ter, sim, boa comunicação, siga sendo um Papa peregrino, como foi o João Paulo II e o Francisco, mas um pouco mais responsável por essa manutenção de tradições, porque é o que no Ocidente, pelo menos, tem sido uma fonte de sucesso, pelo menos apontada como fonte de sucesso para a reincorporação de fiéis à igreja. O professor, mudando de assunto, mas nem tanto, falando sobre Donald Trump, que nessa semana teve a marca dos 100 primeiros dias desse novo mandato dele, mas nesse sábado houve uma surpresa, porque nas redes sociais ele coloca uma imagem feita, claro, por inteligência artificial, dele como o novo Papa, ou se fazendo de Papa, enfim. Há alguma coisa que possa surpreender mais ainda um professor de relações internacionais do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, professor? Vindo dos Estados Unidos, é em si já muito surpreendente essa responsabilidade, né, de representar a instituição e o país como um todo, era levado com muito zelo. E o Trump, ao que me parece de leitura, ele acredita que a chance de sucesso dele é marcar estar sempre no noticiário, e dessa forma ele usa do espetáculo, ele usa de eventuais escândalos, né, pelo menos aos olhos de quem é de fora, para seguir no noticiário, enquanto que o dia a dia da administração parece ficar em segundo plano. A própria presença dele no dia do sepultamento de Francisco, ele havia dito que se reuniria com muitos líderes, mas aí antecipou a viagem, dizendo que a prioridade era estar de volta no mesmo dia para jogar golfe. Então, quem tem que ficar mais escandalizado com essa postura são os eleitores e o povo americano. Do lado de cá, os analistas, de acordo com o que foi o primeiro mandato e o que foi a campanha presidencial esses primeiros dias, agora a gente se acostumou a ser surpreendido, ou seja, não choca quase nada esses tipos de atos que deveriam ser realmente chocantes. Maria, mais uma questão? Sim, professor, hoje, entre ontem e hoje, o Trump assinou uma nova ordem executiva ensaiando um novo orçamento, onde ele se compromete com um corte de 168 bilhões de dólares a princípio, e o principal alvo desses cortes são as agências federais, né? As agências de combate à questão do clima. Tivemos um problema aí também anteriormente com a questão da USAID, que era a agência de ajuda, né, internacional. Também tivemos um corte muito forte no Departamento de Educação. Em contrapartida, ele aumentou, estima-se que ele aumente para quase 1 trilhão o orçamento de defesa, né? Homeland Security, também ali com a questão das bordas. Eu pergunto a você, professor, um dos principais pilares de uma potência é o soft power e a capacidade que esse Estado, essa potência tem de transferir influência e conhecimento para demais países do mundo. Como é que você enxerga os Estados Unidos, então, diante desse novo cenário onde o Trump corta
importantes agências de soft power e faz, assim, investe mais numa questão de tentar combater o caos interno que virou os Estados Unidos com a questão da imigração. Maria, a pergunta é excelente, eu consigo fazer referência ao que falávamos da própria Igreja Católica. Nos últimos quase 80 anos, os Estados Unidos tentou manter-se como uma potência, não assim como foram as potências do século XIX, escancaradamente imperialistas, e quis ser potência na base da segurança, da estabilidade, do Estado de Direito e um conjunto de boas práticas que os outros países deveriam emular. E o que o Trump tem feito com a guerra comercial, em especial, é minar toda essa credibilidade. Junto o trabalho que o Elon Musk fez daquela secretaria especial, né, o DOD, para tentar aumentar a eficiência do Estado, cortando gastos, ele, de alguma forma, pode ter dado um tiro no próprio pé, algo que os chineses, inclusive, escancaradamente, têm rido a respeito e deixando... por assim dizer, agora a palavra é minha, né? Os Estados Unidos se enforcar com a própria corda, não tendo aprendido do que a China, durante a Revolução Maoísta, fez, a Revolução Cultural Maoísta, que fez derrubar a própria estrutura, a própria burocracia que mantinha o funcionamento minimamente do Estado. E pode ser que o Trump agora enfrente dificuldades no segundo, terceiro e quarto ano de mandato. E nas relações internacionais, em especial, esse volume de dinheiro que ele anda cortando, dizendo que é preciso influenciar a máquina em benefício do povo americano e não beneficiar o resto do mundo, é muito pouco diante o retorno que os Estados Unidos obtinha nas décadas anteriores. 1% de todo o orçamento para manter boas práticas e manter bons contatos e até pedidos para outros governos era algo que mantinha, ou que vinha sustentando a liderança americana como principal país negociador em diferentes assuntos. Professor, uma última questão de forma breve. O presidente da Ucrânia hoje rejeitou a trégua de 3 dias que tinha sido proposta pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. O senhor acha que a Ucrânia está muito inclinada nessa tentativa de se conversar com os Estados Unidos? Nessa semana tivemos, inclusive, a assinatura daquele acordo dos minerais. De uma certa maneira, há uma possibilidade dessa guerra estar chegando ao fim, mas aquela máxima de ter que combinar com os russos é o que está faltando, né, professor? Isso, combinar com os russos, combinar com os europeus, por mais que tenha se feito um acordo com os Estados Unidos, é apenas um acordo de prioridade para acesso a esses minerais, que não se sabe se cairão ou não do lado da administração ucraniana, porque, ao que parece, a Rússia não está disposta a ceder território, ela continua reivindicando 5 oblastes da Ucrânia e parte dos minérios estão aí. E, de outro lado, Tiago, esse acordo que foi anunciado, ele em tese seria para reconstrução, mas metade desse acordo já é para fornecimento de novas armas para seguir lutando contra a Rússia. Então a gente não tem ainda sequer uma pequena luz no fim do túnel para conseguir fazer projeção de quando essa guerra pode acabar. Professor Vladimir Feijó, especialista em relações internacionais, como sempre, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom fim de semana, voltaremos a nos falar, professor, um abraço. Tomara que em breve, abraço, bom fim de semana.